Olá, sou o naturopata Ramon de Assis e hoje vamos falar de um tema muito importante, que é saúde, responsabilidade de cada um. Bom, eu acompanhando em consultório, acompanhando várias pessoas ao longo aí desses 25 anos de trabalho, a gente percebe uma coisa muito curiosa e eu chamo a atenção de você para que você também observe em sua família. Eu sempre dou o exemplo que eu acho que vai ilustrar bastante o que eu vou explicar no tema e na sugestão de hoje, que é o seguinte: quando nós temos aí um problema em casa, um problema de encanamento, um problema elétrico, um problema mecânico do nosso carro, a pintura não está legal, nós vamos chamar o profissional correspondente, e nós entregamos ali totalmente, confiamos totalmente nesse profissional que vai executar um trabalho ali para a nossa casa, para o nosso lar, para o nosso carro, para o nosso dia a dia. Isso vale para qualquer outra especialidade que a gente entrega aí nas mãos de algum profissional. E isso é compreensível, porque nós não dominamos tudo, claro, mas se você tem alguma habilidade, aí você mesmo pode fazer a tarefa. Mas, na maioria dos casos, a gente vai entregar nas mãos do especialista. A saúde, eu penso que é diferente. É claro que nós temos aí a referência do profissional médico, que é, dentro da medicina convencional, o profissional que vai nos orientar, afinal de contas, ele é quem melhor detecta as doenças instaladas em cada organismo. Nós temos também outros profissionais ligados à saúde, que é, por exemplo, os naturopatas, que é a minha formação acadêmica, que também cuida da promoção da saúde apenas com recursos naturais. E temos ainda tantos outros profissionais ligados à saúde, psicólogos, nutricionistas, educadores físicos, fisioterapeutas, que todos são profissionais ligados à saúde e, claro, seguir a orientação de cada um deles é imprescindível, é muito importante. Porém, é algo que a gente não pode delegar totalmente a esses profissionais. A gente não pode simplesmente tocar a vida e quando aparece um problema de saúde é que a gente vai procurá-los. Claro que devemos procurá-los, mas antes disso, nós precisamos entender o que nós podemos fazer no nosso dia a dia para quê? Para promover saúde, E falo disso com bastante propriedade, afinal de contas é a minha formação, a naturopatia tem essa proposta, é a ciência natural que estuda a promoção da saúde e apenas com recursos naturais, mas entendermos, porque o que a gente percebe? As pessoas se alimentam mal uma vida inteira, as pessoas muitas vezes ou não fazem atividades físicas ou fazem atividades físicas que não são as melhores, as mais adequadas para o caso dele, e enfim, vidas estressantes, sem procurar um psicólogo, um psicanalista que vai te orientar melhor como lidar com certas situações. E o que acontece? Vai culminar em quê? Numa doença. Por quê? Porque nós estamos adoecendo cada dia mais de doenças mais variadas por falta desses cuidados. Quando nós adoecemos, claro que nós temos que procurar ajuda, mas para não adoecermos, podemos fazer uma série de coisas que não dependem desses profissionais, Não depende somente desses profissionais. Então, já sabemos, por exemplo, que alguns alimentos, quando a pessoa está doente, ela não deve se alimentar de nada pesado, nenhuma fritura, de açúcares, O glúten, que é uma substância presente no trigo, no centeio e na cevada, os sais refinados, Nós estamos vivendo um problema gravíssimo. Enquanto os nossos organismos estão carentes de minerais, que são substâncias imprescindíveis para a saúde, nós estamos trocando a melhor fonte de minerais, que são o quê? Os sais integrais, sais como sal rosa do Himalaia, sal negro do Himalaia, sal de ervas, sal grosso comum, sal marinho. A gente substitui esses sais importantíssimos para a nossa saúde por sais refinados, como o cloreto de sódio, que já danifica muito a nossa saúde. Então, se nós substituímos o sal que a gente utiliza, diminuímos a ingestão de óleos prejudiciais para a nossa saúde, como o excesso de ômega 6, por exemplo, dos óleos de soja, do canola, de milho e de girassol, que são óleos que, além de hidrogenizarem, ou seja,
se tornarem meio que uma parafina nas nossas veias e artérias, esses óleos ainda têm a propriedade, por serem ômega 6, de serem pró-inflamatórios. Então, quando a gente substitui esses óleos por óleos como, por exemplo, o óleo de coco, que já é ômega 3 e ômega 9, quando a gente substitui por uma manteiga ghee ou manteiga clarificada, que é também uma gordura saturada, super benéfica para a nossa saúde, né? E a gente vai cozinhar com essas duas, e essas duas, o óleo de coco e a manteiga, até a fritura deles não são tão maléficas como um dos primeiros que eu citei. E ainda nós temos outros que nós não fritamos nem assamos, mas podemos usar na nossa culinária como o azeite, né? O azeite virgem, e também o óleo do bagaço da azeitona, que são propostas interessantes. Então, o que eu quero dizer com isso é a mudança de hábito. É quando, se a gente já sabe que um dia vão nos proibir de açúcares, porque eles são realmente danosos para a nossa saúde, por que não diminuir desde já? Por que não tirar, para quem não sente tanta falta, retire totalmente da sua vida os açúcares, porque eles são danosos, né? Não existe açúcar nenhum em sua forma pura que seja saudável para o nosso organismo. Pesquisas recentes provaram que o açúcar das frutas, e é a minha área de atuação da naturopatia, das frutas isolados de suas fibras, fazem mal para o nosso organismo. Olha só, chupar uma laranja, apenas o caldo de uma laranja doce e jogar o bagaço fora, causa, por exemplo, esteatose hepática, que é a famosa gordura no fígado. A gente pensa às vezes que vem de alimentos gordurosos, não, vem dos açúcares e até da própria fruta. Então o que a gente deve fazer? Ficou assustado aí com a laranja? Não chupe a laranja apenas, coma a laranja. O que é comer a laranja? Comer a laranja com bagaço e tudo, porque as fibras contidas na laranja neutralizam aí esse excesso de açúcar que ela possui, né? As frutas foram feitas, eu costumo dizer, por Deus, pela natureza, da forma que a gente precisa ingerir. O homem que intervém e faz um suquinho dela. O suco já não é saudável, né? Eu costumo dizer que as bebidas mais saudáveis do mundo são água, e de preferência de boa procedência, e chás. Claro, sem aditivos nenhum, nem açúcar, nem adoçante, nem nada. É água e a erva. As demais bebidas temos que repensar que podem não ser tão saudáveis assim. Claro, salvo uma ou outra, mas a maioria das bebidas não são. Então, tirar esse costume de tomar algum líquido durante as refeições, né? Muitas vezes até líquidos piores, como refrigerantes, que são verdadeiros venenos para a nossa saúde, mas os próprios sucos podem não ser tão interessantes. Salvo aí numa reunião de família, vez ou outra, mas cotidianamente são hábitos que nós não devemos ter. Então, chama a atenção de você e de sua família para quê? Para que nós tomemos a responsabilidade da nossa saúde. Não deixemos aí apenas os exames, né, frequentes apontarem algum desequilíbrio, alguma doença, e aí sim querer fazer alguma coisa. E muitas vezes pode ser tarde demais. Se você tem hábitos saudáveis, como atividade física, principalmente a atividade física aeróbia, como por exemplo a caminhada, né, que é simples, é barata, e você pode executar todos os dias. Uma atividade como essa transforma as nossas vidas, é cardiotônica, né? Fortalece o nosso coração e o nosso sistema circulatório, é uma atividade que vai melhorar a modulação hormonal, é anti-estresse, é antidepressiva, enfim, uma atividade física, uma boa ingestão de água nas quantidades, né, devidas e na qualidade devida, e uma alimentação variada e saudável e diversificada. Então não deixe a sua saúde na responsabilidade de ninguém. Assuma a responsabilidade da sua própria vida e da sua própria saúde. Nutrigil, produtos agropecuários em geral, clínica veterinária, vacinas nacionais e importadas, banho e tosa. Telefone 37 3221 3200. Nutrigil, Rua Pernambuco 161, Centro Divinópolis. Produtos agropecuários é na Nutrigil. Olá, sou o naturopata Ramon de Assis. Quero informar a vocês, né, nas cidades onde a gente atende aqui na região próxima de Divinópolis e algumas mais distantes também, né?
como além de Divinópolis, atendo em Itapecerica, atendo em Formiga, Cláudio, Piumhi, São Roque de Minas, atendo na cidade de Lavras, né, mais distante um pouco, Lagoa Dourada, São João del Rei, Conselheiro Lafayette, Desterro de Entre Rios de Minas e Pompéu. Então você que nos assiste, você que nos acompanha, se quiser uma consulta presencial, pode nos contactar que a gente passa aí a agenda de cada cidade. Ou mesmo a modalidade online, que a gente atende também por vídeo chamada do WhatsApp. Aguardo vocês. Continuo lá na rua São Paulo, 1888, pertinho da delegacia, é a referência de localização, Sincal e a delegacia de trânsito. E o nosso telefone 37-3214-3788 e o WhatsApp também, e o celular, o WhatsApp também, 379-9963-8637. Olá, meu nome é Velmonte, eu trabalho com reforma de estofados e fabricação. Se você também quiser conferir nas redes sociais, vai lá conferir nossos trabalhos, dos trabalhos feitos no Instagram, Reformadora J. Vieira, e conheça um pouco do nosso trabalho. E tem o nosso telefone também de Zap, que você pode estar mandando para fazer orçamento ou pessoalmente, E trabalho para toda Divinópolis, região, no entorno também. Então estamos aqui para fazer um bom serviço para vocês. Muito bem, programa Geração Solidária que está chegando na sua casa. Então nós temos o maior prazer de receber no Estúdio TV Candidez esse meu grande amigo, professor, escritor, psicólogo Renato Ferreira, que estava sumido, mas está voltando agora para abordar um tema que você, telespectador e internauta, nos sugeriu que ele abordasse. Pelo grande público, que acompanha o Renato Ferreira. Renato, um prazer muito grande receber você no programa, viu? Mais uma vez. E as pessoas têm perguntado, cadê o Renato Ferreira? Está em Cláudio e Carmo Cajuru também? Tem Carmo Cajuru também? Só em Divinópolis. Só em Divinópolis, Cláudio. E está voltando agora para conversar com a gente, interagir conosco. Qual tema nós vamos falar hoje, Renato? Obrigado primeiramente, Geraldinho, e a todos que nos acompanham, que acompanham o programa Geração Solidária, que são pessoas de extrema responsabilidade, que buscam cada dia mais esse autoconhecimento, esse desenvolvimento humano, tanto para a sua vida quanto da vida daqueles que o cercam. E a gente fazendo uma busca, tanto dos pedidos que as pessoas têm feito pelas redes, pelo programa, as consequências psicológicas da pandemia na vida das pessoas. Sim. Esse é um dos temas mais trabalhados nas monografias dos alunos de medicina, da psicologia, das áreas de ciências humanas. Esse grande impacto que a gente já até trabalhou outras vezes aqui no programa e que vem tomando forma no campo científico, que é o impacto da pandemia. Hoje nós falamos aqui várias vezes no programa de como que as pessoas se organizaram e tiveram que se reelaborar ao longo do período da Covid-19 e que agora a vida vai voltando ao normal devagar, porém com algumas interfaces ainda de cuidado que deve prevalecer por algum tempo. Com isso, o que acontece? Houve uma onda
tanto pelo período de quarentena, né, que a gente sabe que quarentena é uma imposição da reclusão. O ser humano, ao longo da sua história, poucos momentos tão drásticos da humanidade houve esses períodos, né? Se a gente for pensar na peste negra, no ebola, nas outras doenças de grande impacto mundial, quando a gente pensa nesses 2 últimos anos que as pessoas viveram, ali se envolveu, Geraldinho, vários sentimentos. E quando a gente fala de comportamento humano, a gente vai avaliar primeiro qual é o seu primeiro sentimento. Então ali começou tranquilamente no primeiro semestre de 2020 e os sentimentos vieram vindo à tona de umas formas mais intensas, como, por exemplo, tristezas, angústias, raiva, impulsos. Então, esses sentimentos começaram a tornar a grande mola que envolve o ser humano nesse contexto. E aí, o que tem chamado a atenção do núcleo de psicologia, da nossa parte de avaliação comportamental, é como que os sentimentos eles se afloraram com muito mais ênfase. E qual é o ser humano do último tempo? Qual é o ser humano que nós temos deparado ao longo desse percurso? Então, a gente está vendo um ser humano que tanto aqueles que tiveram contágio do vírus, quanto aqueles que não tiveram, e os que ainda estão aí vivendo nas possibilidades da vida. O que acontece? Muitos que tiveram contato com o vírus diretamente, eles estão tendo muito mais sintomas recorrentes de ansiedade, falta de sono, dificuldade na concentração, que é o seu processo cognitivo. Então, a gente teve aí grandes impactos dentro das emoções. Então, pessoas que estão mais sensíveis. Então, nós estamos tendo aqui 2 tipos de ser humano. Aqueles que estão com um processo psíquico bem desestruturado, no sentido das suas emoções, como a gente tem outros que estão no pico da ansiedade, da depressão, principalmente da raiva. Então, nós temos aí alguns núcleos de epidemiologia de estudo que têm mostrado como que o ser humano tem ficado mais impulsivo, no sentido da paciência, do equilíbrio. O organismo, às vezes, está muito mais lento, há um cansaço, principalmente para quem teve algum ponto significativo na área cardíaca, por exemplo, porque o pulmão sobrecarregou, o coração também sobrecarregou, e isso tem esses impactos orgânicos, que às vezes a pessoa sobe uma esquina, um morro, e já tem extremo cansaço. Então, é preciso que quem já teve esse contato dentro da gravidade e teve essa graça da vida de se reorganizar e se recompor, é muito importante procurar essa autoajuda, tanto psicologicamente como cientificamente na parte médica, biológica. Porque houve vários impactos no planeta com todas as pessoas que contraíram o vírus. Então, assim, cabe que as pessoas se atenham ao cuidado no pós-Covid, principalmente porque hoje a gente tem recorrência nos hospitais de pessoas que tiveram o vírus, passou, estão muito bem e tiveram que retornar com outros problemas cardíacos, problemas renais. Então, o que acontece? É importante a pessoa se mapear. É importante ela saber seus limites. E aonde que a gente fala do cuidado? Hoje a rotina está tão rápida da vida que as pessoas mal tratou, curou, recuperou, voltou para o trabalho e a rotina é estressante, desgastante, tá ficando negligente nesse cuidado. O cérebro não está dando tempo de perceber os limites do corpo. Os grandes centros universitários, tipo a USP, enfim, os hospitais e universidades trabalham também em uma fórmula nova também de atuar para cuidar desses pacientes. Existe pesquisa já em campo já atuando nessa fórmula? Muito. Isso aí, sim, o Brasil até que nesse ponto ele foi um dos pioneiros na parte de atendimento. Por quê? Automaticamente essa rede de saúde, ela já começa a entrar nas questões porque a demanda começa a surgir muito mais. Então hoje, se a gente for pensar no nível psiquiátrico, por exemplo, nosso índice de medicamentos já estão aumentando muito mais do que em 2019. As pessoas já começam a ter aquela ansiedade crônica. Que é aquela taquicardia, boca seca, um sinal de enforcamento, um sinal de abafamento no peito, uma fadiga orgânica. Com isso, esse indivíduo, né, que às vezes você que tem em casa
está identificando alguma pessoa, algum conhecido com esses sintomas, ele já é indicado para o CAPS da cidade, ele já é indicado pelo Sistema Único de Saúde, então ele já tem essa predisposição. Entendi. O importante é quando a pessoa reconhece os limites. Sim. Ela não pensa que ela só está triste porque o mundo está triste, as coisas são tristes. Não, é importante ficar atenta aos episódios que estão em volta. Entendi. Entendeu? É importante que a pessoa ela comece a identificar se aquela tristeza que ela está sentindo é decorrente ao isolamento que ela passou, se é decorrente ao processo do trabalho que ela mal recuperou, já teve que voltar, porque senão tem uma série de questões trabalhistas, você vai ser mandado embora, uma série de... você não tem condições, porque a gente teve um impacto significativo para quem é da área do setor trabalhista, do rendimento profissional no pós-Covid. Então, assim, a pessoa, quando ela tem esse impacto do vírus, ela não volta 100% ainda. Ela precisa de digerir aquele tempo, aquele impacto físico. Então, assim, tudo é uma via de mão dupla. E é importante que as pessoas fiquem atentas exatamente nos primeiros sinais e nos primeiros sintomas. Porque a reincidência para a área hospitalar, ela está sendo, do pós-Covid, de quando a pessoa não presta atenção e ela já chega na urgência. Então, assim, se as pessoas não começarem a se exercitar mentalmente a sua paciência, o seu agradecimento, porque é uma gratidão estar vivo, é uma gratidão poder ter os olhos para enxergar. Superado todo, né? Então, a gente superou muita coisa. Nós somos super-heróis, sim, verdade. No sentido da superação. Então, se isso tudo aconteceu, o que custa eu ter um pouco mais de paciência no trânsito? Com aquela pessoa que está mais lenta. E em casa também, o que custa ter um pouco mais de paciência, não deixar explodir, porque, isso, né... Diálogo. Quantas vezes o programa Geração Solidária, ele não entrou na casa das pessoas para a gente trabalhar sobre esse diálogo? Nós tivemos aqui o nosso maior pico de audiência quando eu tive, quando a gente trabalhou sobre o perdão, que foi uma coisa maravilhosa, da filha que mandou para a gente um texto falando que como que o programa tocou na alma dela a ligar para o pai durante o programa e pedir perdão. Nós não podemos deixar com que esse afeto, ele floresça só depois que a pessoa não está mais aqui. Nós temos que fazer o afeto, a generosidade durante o percurso. Independente antídoto, né? do Isso é vírus. antídoto, né? Para curar, né mesmo? Independente da pandemia, claro. Independente da sequela, independente do que ela pode causar dentro do organismo do ser humano, só eu posso cuidar de mim, só eu sei minha dor, só eu sei meus limites, só eu sei o que o vírus fez comigo. É verdade. Então, assim, cada um tem a sua subjetividade, que é o que é mais bonito no Geraldinho, é o que ele tem dentro, que é só dele, e que ninguém nunca vai ter acesso. É verdade. Então, se o ser humano não exercita a se tranquilizar nesse mundo agitado, se ele não permite se analisar, mesmo terminando o vírus, o período de incubação do vírus, ele tendo que retornar no trabalho em curto espaço de tempo, então, se ele não tiver esse cuidado, esse autocuidado de se ver, se pensar, se organizar, é isso que a gente vai continuar vendo. Esse índice de acidente cada dia é muito maior. Né? Quantas pessoas queridas já partiu nesse período por falta de responsabilidade uns dos outros? Quantas pessoas que tá aí festejam e não tem cuidado nenhum e acaba levando o vírus ainda para um pai, para um avô, para uma pessoa que está 100% dedicada à sua saúde? E é interessante, vou dar uma parte de você, é o seguinte, eu acho que nesse momento a gente fica, gente, nós do programa, nós estamos aqui mantendo distanciamento, a gente faz o uso constante da máscara, a gente faz questão de higienização, higienizar as mãos, enfim. Então isso não acabou não, isso continua. Mesmo pós-pandemia mesmo, isso vai ser por muito tempo. Um processo lento, porque... a gente está aí. Não se sinta obrigado, tem que usar máscara, isso é bom para você, é bom para o próximo. Questão de consciência. O respeito a essas situações, por mais que tenha as vacinas, por mais que os cuidados estão aí, a responsabilidade é de cada um. Então, assim, o que a gente quer trazer hoje, principalmente, é essa valorização pessoal. É esse autocuidado, é esse autodiagnóstico. Nós precisamos saber os nossos limites emocionais. Eu preciso diagnosticar com urgência. Eu estou tendo mais raiva. Eu estou sentindo que eu estou tendo dificuldade de controlar as minhas emoções. Eu sou aquela pessoa que estou no momento, eu estou curto e grosso, eu não tenho medo de ofender. Então, se eu estou nesses limites, eu paro e falo, eu preciso de ajuda. Eu preciso de buscar equilíbrio
para que eu, em equilíbrio, equilibre também o meio que eu vivo. Então isso é muito importante. Legal. Muito bem, ficaríamos o programa todo falando com o Renato Ferreira, psicólogo, meu grande amigo, professor, né? Enfim, ser humano fora do comum, não? Renato, eu fico muito feliz, viu, de ter recebido você mais uma vez no programa. Você, internauta que está aí acompanhando o programa pelas redes sociais, ou você, telespectador, manda sugestão de um tema que você gostaria muito que o Renato abordasse para a gente. Eu teria o maior prazer de convidar, porque com certeza ele é figurinha carimbada. Volta sempre que a gente pede, né, Renato? E eu sou muito feliz e muito grato, né, da gente poder, dentro desse respeito, entrar na casa das pessoas e a gente ter esse retorno, esse carinho, seja em Divinópolis, seja em Cláudio, esse carinho que as pessoas têm. Então, eu fico muito agradecido, sempre. É isso aí. E a toda a região centro-oeste, que o programa está alcançando, a Itapecerica, que reprisa o nosso programa. Beijo no coração de vocês, Renato. Te agradeço muito, muito obrigado pelo nosso bate-papo de hoje, tá bom? Eu que agradeço, né? E É isso aí. obrigado a todos.